Glória a Deus, saúdo a todos na paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você, porque Deus ainda está me dando fôlego de vida para levar a palavra dele. E é um canal abençoado que nós temos, que eu tenho no YouTube para levar a mensagem do Senhor. Eu não prego só a mensagem do Senhor em celular. Eu prego a mensagem do Senhor nas ruas também. Amém? E os verdadeiros cristãos são os discípulos de Jesus, que obedecem à palavra, os mandamentos, os estatutos que estão escritos na palavra de Deus. Você quer seguir Deus verdadeiramente? É só ler a Bíblia. Não existe outro canal. É só ler a Bíblia que você vai encontrar a verdadeira palavra, como você deve se comportar nesse mundo, quando você conhece a Cristo verdadeiramente. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 até o versículo 24. Amém? Então vamos lá. Já abriu a Bíblia? Tá. A Páscoa. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, e conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Tem pessoas na nossa família que comem muito, né? Então Deus aqui falou para Moisés que era para eles comerem à vontade, tá? Para eles se satisfazerem, tá? O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Esse sangue não era para eles beberem. Este sangue era para colocar nas ombreiras das portas e nas vegas, para quando o Senhor viesse, ele ia ver o sinal da obediência. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Os pães asmos significam um pão sem fermento, um pão natural, um pão verdadeiro, um pão que não é mentiroso, que não é tufado, que não tem fermento, tá? As ervas amargosas, ervas significavam a escravidão que eles passaram lá, o sofrimento, aqueles anos todos, 400 anos sofrendo na mão de Faraó, trabalhando, comendo comidas horrorosas, e era para eles esquecerem da vida deles lá do passado, tá bom? Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Primeiro, comida cozida estraga rápido, comida assada estraga menos, né? Então não era também para sobrar nada de comida, tá bom? Amém? Assim, versículo 11. Assim, pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos pés, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ei, se vistam, se aprontem, se arrumem, comam do cordeiro apressadamente, porque qualquer hora nós vamos atravessar o mar vermelho e não haverá tempo de olhar para trás.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, o Senhor, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Amém? Quando eu feri a terra do Egito, o povo hebreu, o povo que obedecer, será livre da mortandade. E aquele sangue, o 14, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Glória a Deus. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Moisés mandou tirar o fermento da casa, porque você sabe que o pecado reina, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, tire o fermento da vossa casa, né? Para que vocês não venham ser cortados da promessa. Versículo 15. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, que era 7 dias, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos. Em 7 dias, está aqui, ó. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Guardem o pão, e vocês vão se alimentar durante 7 dias desse pão sem levedura. Glória a Deus. Porque naquele mesmo dia tirarei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por perpétuo, por estatuto perpétuo. Eu tenho 61 anos de idade e hoje eu faço parte desse estatuto perpétuo. Amém? E você faz parte disso também? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento, de novo, nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. O estrangeiro, a pessoa que era de outra nação que estava lá, ele poderia comer, sim, fazer parte da congregação, desde que ele obedecesse às leis e às ordens de Deus. Se ele não obedecesse, ele não podia participar daquele fato, daquela situação que estava acontecendo ali, que era a Páscoa, a libertação do povo do Egito para a terra prometida. Nenhuma coisa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Tem na sua Bíblia aí, amado, escrito Êxodo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai para vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Quem foi sacrificado? Jesus. João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho
para que todo aquele que crê, que obedece, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Versículo 22. Então tomai um molho de sopo. Molho de sopo não é aquele com tomate, cebola, ketchup, pimenta do reino, alho, cebolinha, não. Esse molho de sopo era um molho feito de ervas amargas para temperar a carne do cordeiro, para que eles nunca viessem esquecer daquela situação e que Deus estava tirando eles, estava levando eles para uma terra diferente, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus, Ele sempre quer te dar o melhor. E você pode estar na situação que você estiver, Ele vai te tirar de lá. Porque Ele sempre vai pensar e querer o melhor de nós, que é adorá-lo. Obedecer a sua palavra, os estatutos que está falando aqui, perpétuo, todas as gerações. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã de manhã. Porque o Senhor, preste atenção, passará para ferir os egípcios, porém, quando vi o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, pulará essa porta que está com sangue marcado e vai para outra porta. E não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Amém? Aqui fala sobre o destruidor, o anjo da morte. Eu creio aqui numa fração de segundo, se um egípcio cresce em Deus, cresce no profeta de Deus, Moisés, e colocou o sangue na ombreira da porta, na vega da porta, ele foi livre da mortandade, ele foi livre do destruidor, ele foi livre do anjo da morte. Amém? Porque nosso Deus, ele vai sempre nos dar uma oportunidade para obedecer a sua palavra. Amém? Glória a Deus. E Deus tirou aquele povo da escravidão, do pecado, da escravidão, dos trabalhos ali, da humilhação e também da morte. Que eles iam morrer ali. Eles iam trabalhar ali até morrer, se Deus não tivesse levantado Moisés para resgatar aquele povo. Aí você pode perguntar, missionária, como é que aquele povo foi resgatado? Porque Deus ouviu o clamor deles. Se você for ler a Bíblia, você vai achar. Deus ouviu o clamor do seu povo. Tinha alguém lá que clamava por Deus. E Deus ouviu o clamor do povo hebreu. Foram livres. Moisés levou eles, orientado por Deus, para a terra, atravessaram o Mar Vermelho de pé enxuto, né? E foram levados para o deserto. Deus libertou aquele povo daquela escravidão e da morte. Hoje, para nós crentes, vou falar para você que está escrito aqui na minha Bíblia Sagrada, que os crentes hoje, verdadeiros cristãos, eles não celebram Páscoa com ovo, porque coelho não bota ovo. Uma missionária, uma coisa tão banal, um ovo de Páscoa, o que tem a ver? A palavra de Deus fala aqui que Páscoa é o sacrifício do cristão, é a libertação do pecado. E quando foi hoje que os crentes foram libertos do pecado?
Quando você se entregou para Cristo, quando você conheceu Cristo, Deus te libertou da escravidão do pecado. O verdadeiro discípulo de Jesus, o pecado não tem mais poder sobre ele. Ele não se alegra mais com as coisas desse mundo. Ele foi livre. E Deus te livrou também da morte eterna, da morte espiritual. Porque naquela época de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Quem não obedecia era disciplinado rigorosamente. Hoje isso não acontece mais, porque é sacrifício. É você mesmo que vai viver a sua consequência do seu pecado. É você. E Deus, quando te resgatou do pecado, quando te resgatou da lama, quando te resgatou da escravidão desse mundo, Ele te deu a tua liberdade. Os crentes também viveram o seu dia de libertação. Quando? Quando você se entregou para Cristo. Hoje você é um verdadeiro discípulo de Deus. Hoje você não celebra a Páscoa com ovo. Hoje você faz uma reflexão de onde Deus te tirou. De onde você estava. Hoje você é uma pessoa livre, limpa do pecado. Não é verdade, irmãos? Hoje nós temos que ser assim. Nós não temos mais que estar se alegrando com as coisas desse mundo, se preocupando em comprar ovo de Páscoa para dar para filho, para dar para amigo, para dar para o pastor, para dar para a pastora. Isso não existe mais, acabou. Porque a verdadeira Páscoa, está falando aqui, é sacrifício. É sacrifício. Moisés sofreu muito para tirar esse povo daqui. Foi preciso Deus mandar 10 pragas para Faraó liberar o povo, mas mesmo assim, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, Faraó foi atrás. É por isso que a palavra de Deus fala aqui que eles tinham que comer tudo pronto, tudo arrumado, porque não ia dar tempo deles fugirem ali, mudar roupa, colocar o calçado, procurar isso, tinha que estar tudo arrumado, preparado. O que eu trago para mim hoje como crente, como uma discípula do Senhor, é que eu tenho que estar preparada para quando Deus vier me buscar. Não faço mais parte desse mundo. Vivo nesse mundo, mas não faço mais parte desse mundo. Eu sou uma peregrina nesse mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Aqui eu agradeço mais essa oportunidade, gente. Eu fico muito triste, amados. Eu fico muito triste porque a palavra do Senhor sempre nos exorta. Deus sempre nos liberta do pecado, né? Até hoje Ele liberta a gente, as pessoas. Mas as pessoas continuam envergonhando o Senhor. A palavra dele está aqui. Me tirou da escravidão do pecado. Me trouxe para a vida de luz. É o mais importante. Amém, amados? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. Leia a Bíblia, Êxodo capítulo 12, todinho. Faça uma reflexão. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Deus.